Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com os irmãos aqui em Curitiba novamente, no nosso encontro de ministros e estudantes da doutrina celeste. E a parte que me coube nesta manhã foi a respeito da presença do Senhor na congregação. Eu queria ler dois textos na letra da palavra, aqui na palavra do Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 15, depois 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a seguir. Jeremias 3,15 diz assim: Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim: aos presbíteros, em outra tradução, aos anciãos, que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, esses dois textos da letra da palavra, um é uma profecia que o Senhor Deus disse através de Jeremias que ele ia constituir pastores, que ia apacentar com inteligência, com sabedoria. Mas nós sabemos, pela doutrina, que o verdadeiro pastor, o sumo pastor, é o Senhor Jesus Cristo, como ele disse em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, esse bom pastor, a gente fazer uma conexão na letra da palavra, em Salmo de número 23, a gente vai ver lá como é que esse bom pastor conduz o rebanho e como é que ele alimenta o seu rebanho e cuida do rebanho. É um espelho ou um exemplo para nós. E o Senhor conduz o seu rebanho através dos seus ministros, ou sacerdotes, ou pastores aqui na terra hoje. Porém, como o pastor Andy falou, esse pastor tem que entender no mínimo três coisas, o pastor humano aqui. Primeiro, o rebanho não é dele. Ele é só um servo responsável por aquele rebanho aqui na terra. Segundo, ele não pode conduzir esse rebanho pelo seu próprio entendimento. E terceiro, ele não pode estar na frente desse rebanho por lucros financeiros, ou por interesse próprio, ou para ser uma estrela, ou como o pastor disse, uma pessoa que se sobressai sobre o rebanho. Porque o rebanho tem que ser conduzido pelo Senhor através de nós aqui na terra, com a sabedoria do Senhor e com o entendimento do Senhor. E pela doutrina que o Senhor deixou aqui. Porque se a gente conduzir esse rebanho com o nosso entendimento, com nossos pensamentos, ou com o nosso próprio mesmo, a gente vai estar desagradando o Supremo Pastor. E quando ele for pedir conta, prestação de contas, desse rebanho, a gente vai estar em problemas. Porque em Lucas capítulo 12, verso 42 a seguir, tem uma parábola lá que o Senhor constituiu um servo para cuidar da sua casa, um mordomo, para dar o alimento no seu devido tempo para os conservos. E esse servo começou a espancar bater em outros, começou a tratar mal. Então, quando o Senhor daquele servo veio pedir conta, ele foi tratado, aquele servo, como um homem infiel,
e como homem irresponsável. Então, entrando na parte da presença do Senhor na congregação, é claro que Mateus 28:20 diz que aonde estiver 2 e 3, Mateus 28:20, eu estarei no meio deles. E 28:20 ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está presente na congregação e o pastor tem que ter todo o cuidado de conduzir esse rebanho até o Senhor para que desfrute dessa presença. Eu gostaria de ver aqui os 3 números que tem aqui na doutrina celeste, 313, 314, para a gente ir comentando um pouco. 314. Os encarregados sobre as coisas nos homens que pertencem ao céu, ou sobre as coisas eclesiásticas, são chamados sacerdote e o seu ofício, o sacerdócio. Né? Sacerdote é a pessoa e o ofício que ele exerce de sacerdócio. Vale ressaltar que até mesmo esse ofício, ele não vem do homem. Tem que ser constituído pelo Senhor. E tem que ser conduzido pelo Senhor. Por isso que ele disse, eu vos darei pastores que apacentarão com inteligência. Porque é o Senhor que vai estar lá nesse homem. Esse homem tem que entender que praticamente nada vem dele. Só vem do Senhor. E o rebanho tem que desfrutar dessa presença que esse pastor está conduzindo a ele, como Jesus disse, né, que vai levar até as águas tranquilas, pastos verdejantes, vai alimentar aquela ovelha com o melhor que tem na parte espiritual. O pastor também deve fazer isso. Isso é um papel dele. Porque mesmo que seja só o Senhor, mas nós somos o meio pelo qual o Senhor está fazendo isso. Não se pode anular a figura do pastor, desde que ele saiba que isso não vem dele mesmo. E isso é de cada pastor. Às vezes não adianta eu falar para o pastor A, pastor B, porque ele tem que ser assim. Não, se ele não for regenerado, se ele não for transformado, se ele não entender, não tiver na doutrina, não adianta falar isso para ele. Porque ele não tem condições de receber isso. É como Jesus disse, seria um cego guiando outro cego. Não tem como ele conduzir uma pessoa ao caminho da vida, do bem, do amor, se ele mesmo não pratica isso, se ele mesmo não é transformado. E geralmente isso acontece muito. Às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de visão nesse sentido, não está na doutrina, não conhece, não foi transformado e regenerado, porém tem um rebanho. Tem um rebanho que ele está conduzindo, só que ele está conduzindo por ele mesmo. E nós mesmos, que somos da nova igreja, podemos fazer a mesma coisa que qualquer pastor está fazendo ali. Conduzir em nome da doutrina, mas por nós mesmos. Ou procurando outro fim, ou querendo fazer outra coisa, enfim. Isso é ruim para nós. Então, eu posso fazer isso. Talvez eu também já até fiz isso, ou estou fazendo isso hoje, porque eu vim de denominações que praticamente fazia isso a vida inteira. A estrela é o pastor, o bispo, é o palestrante, é o preleitor, e todos estão lá para receber ele e alimentar aquele ego dele. E quando ele vai para esse rebanho, mesmo que seja de outro pastor, que é da mesma iguala dele, os mesmos espíritos que estão naquele pastor e que está no outro, eles compartilham a mesma coisa, o mesmo ensinamento, né, o mesmo estrelismo. E até mesmo, às vezes, combina, olha, aqui é assim, assim, você tem que falar assim, assim, porque senão não dá certo. Então aí não é o Senhor que está conduzindo. Aí quem está conduzindo é outro tipo de espírito e esse rebanho com certeza vai sofrer. Claro que tem as ovelhas inocentes lá, que o Senhor Jesus disse, olha, existem outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém agregá-la ou congregá-la, atrair a mim. E, às vezes, pela misericórdia e a divina providência, como está sendo o meu caso, e outros irmãos lá que participaram mais de 30 anos de denominações, isso é a divina providência, é a misericórdia. Agora, a gente não vai mudar da noite para o dia. Até o Eduardo estava falando uma vez sobre a liturgia do culto, que achou mais ou menos no ritmo. E eu falei para ele, para a gente começar assim, isso não muda do noite para o dia.
Se você tentar fazer isso, você vai ter problemas. Porque isso tem que ser feito pelo Senhor através de nós, mas também feito primeiro em nós. Senão eu vou querer mudar a congregação ou trazer a presença do Senhor para a congregação por mim mesmo. E eu tenho que deixar ser conduzido pelo Senhor para poder esse ofício de pastor, ministro ou sacerdote seja feito de acordo com a doutrina e de acordo com a vontade do Senhor. Aí vem uma coisa muito grande, renunciar-se a si mesmo. Ele tem que descer, tem que renunciar à sabedoria humana, tem que renunciar à teologia, tem que renunciar às catedras, tem que renunciar aos manuais gregos e hebraicos, tem que renunciar, porque já não serve, mas nesse sentido não, para conduzir o rebanho para o Senhor, nesse sentido não serve. Então, 315, no que concerne ao sacerdote, eles ensinarão aos homens o caminho para o céu, e também os conduzirão. Eles ensinaram, segundo a doutrina de sua igreja, proveniente da palavra. Uma coisa interessante que eu aprendi na palestra do Cristóvão sobre os ossos, né, sobre a estrutura Marcos, né, nós temos que buscar isso primeiro na palavra, na letra da palavra. É de lá que vai proceder o sentido interno. Sem isso aí, as pessoas vão estranhar. Vamos ler aqui na Nova Jerusalém, doutrina celeste. O rebanho não vai ser conduzido, não porque eles não queiram, é porque eles ignoram isso. Tem que vir pela palavra. Então a letra da palavra, a Escritura Santa, é muito importante na vida de um ministro. Eu até costumo dizer, até mesmo lá fora, que um ministro que não lê a palavra, ele está cego na ignorância. Porque o povo está esperando a palavra. Agora, o sentido interno da palavra, quando o ministro vai pegando e vai passando para as pessoas, devido às pessoas se acostumarem com a palavra, eles vão tendo um entendimento. Vai sendo aberto o entendimento deles, aí sim, o ministro está conduzindo o rebanho pelo Senhor e até a presença do Senhor. Aí a congregação vai desfrutar da presença do Senhor. Então acho que esse ponto é importante para a gente entender. Nem eliminar o Senhor, jamais devemos fazer isso, e nem eliminar o elemento humano, o ser humano que está sendo, está conduzindo a congregação à presença do Senhor pelo Senhor. Acho que o ponto principal é entender que não é por nós mesmos. E não é só entender isso. Porque às vezes a gente entende que é pelo Senhor, e que é o Senhor que vai conduzir, mas quando chega na hora a gente muda tudo e conduz. Aí deixa de lado, aí não vem, a presença do Senhor não vem. Aí o Senhor se faz presente, porque o homem assumiu o lugar. O sacerdote assumiu o lugar do Supremo Pastor. E aí não funciona, ele fica de lado. Aí traz morte para a congregação, mas ao invés de trazer vida, ao invés de trazer a presença do Senhor, a palavra da vida, aí a gente transmite morte, porque assim já vem de outros espíritos que não tem nada a ver com o Senhor. Então, 316, os sacerdotes não reivindicarão para si poder algum sobre as almas dos homens. Eu acredito que esse ponto aqui é muito importante. Tem ministro, tem sacerdote, pastor, que ele quer decretar, ou seja, está com a chave da porta do céu. Esse entra e esse não entra. Esse está vestido assim, entra. Esse está praticamente um homem exterior, natural, e descendo já um pouco, já até para o sensual. E aí ele deixa de conduzir essa ovelha ao bem, à verdade, ao amor, e aí conduz a uma religião tradicional, que ele mesmo criou na cabeça dele. Na verdade, ele mesmo, o influxo do inferno trouxe para ele. E ele adotou aquilo, como diz, achou um pedaço da verdade, manipulou aquela verdade, aquele pedaço, e formou uma religião. E conduz a multidões conforme aquele pedaço da verdade que ele entendeu. O entendimento dele natural, ou talvez o entendimento infernal, e conduz muitas pessoas para a destruição. Mas, como a gente acredita na divina providência, como o pastor Andy falou ontem, muitas pessoas católicas, muitas pessoas de outras religiões, que são inocentes, que oram o Pai Nosso, e que desejam, no seu íntimo, conhecer o Senhor, são conduzidos diretamente pelo Senhor
até a doutrina ou até um ministro que verdadeiramente foi regenerado. Eu agradeço pela oportunidade. O pastor Anny me deu uma semana antes desse ponto. Fico muito grato porque eu não sabia onde estava, eu procurei. Depois eu procurei com o Francisco e ele disse, não, é na Nova Jerusalém. Então, assim, como experiência de ministério, eu não poderia falar para vocês, 20 anos que eu passei no pastorado lá fora, eu não poderia trazer isso como experiência aqui. Mas esses 8 anos que eu estou estudando e lendo a doutrina, eu já posso dizer para os irmãos que a igreja de Marabá, ela verdadeiramente está começando a ser conduzida pelo Senhor às verdades genuínas. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Daniel, uma pergunta: como você conheceu a doutrina? Ah, sim. Na verdade, eu estava pastoreando a igreja Metodista Livre de Atibaia, São Paulo, e eu gostava muito de estudar sobre a Trindade. E não só estudar, como debater. Onde existisse um debate sobre a Trindade, eu queria estar lá debatendo com unicista, com testemunho de Jeová. E assim que saiu a internet, eu comecei a pesquisar sobre a Trindade. Eu achei um livro, um rapaz que Daniel conhece, chamado David K. Bernard, da Igreja Pentecostal Nível Internacional. E tinha uma nota de rodapé falando assim, olha, o primeiro homem a explicar a Trindade divina corretamente foi Emanuel Swedenborg. Aí eu notei aquele negócio, eu peguei um papel, notei Emanuel Swedenborg. Eu tinha vontade de conhecer a respeito da Trindade, o que era a Trindade, que era no seminário, irmão, eu fiz um pós-doutorado em missiologia e teologia cristã. Eu estudei 20 anos de teologia. Mas ninguém, nenhuma catedra do mundo consegue explicar a Trindade do jeito que eles falam. 3 pessoas distintas e o mesmo Deus e uma essência e 3. Não tem como explicar. E aí eu procurei alguém se conhecia, Emanuel Swedenborg, não nem me falar isso aqui. Falei, então eu vou pesquisar. Eu coloquei Emanuel Swedenborg sobre a Trindade. Aí apareceu um site lá nos Estados Unidos, não sei se era da igreja, parece de Brent, alguma coisa assim. Tinha muita coisa sobre a Trindade. Mas eu não falava inglês e para traduzir não dava certo. Aí eu entrei, tinha uma palavra lá chamada Arcano Celeste, número 10, sei o quê. Eu entrei, aí encontrei o site, não sei se é do pastor Cristóvão, um site do Estudo Azul, do Rio de Janeiro. Aí lá estava tudo que eu precisava sobre a Trindade. Que o Senhor não era 3 pessoas distintas, e sim que existia uma Trindade de operação, no Senhor, de atributos. E aquilo foi uma maravilha para mim. E logo eu encontrei o telefone do pastor Eduardo, entrei em contato com ele. Eu tinha 2 viagens para fazer, uma para Teresina, na época eu trabalhava como palestrante, questão de produtos naturais, e uma era para Teresina e para Curitiba. Aí eu troquei, eu coloquei um amigo meu para Teresina e vim para Curitiba, fiquei 15 dias aqui. O Eduardo me deu logo uma pilha, eu falei, gostaria de ler, disse, então pega esse saco, eu dei uma pilha de livro, eu saí daqui, eu fui de ônibus, né? E o primeiro livro que eu li foi A Verdadeira Religião Cristã, todo, porque o que eu precisava, eu vi naquele que estava ali, né? Tudo ali. Já no primeiro capítulo. Sim. Aí, pronto, eu estudei o primeiro capítulo aqui mesmo no hotel chamado Bela Vista, Boa Vista, alguma coisa, já todo, foi, nossa, acabou, tirou toda a dúvida, né? Então a gente começou a participar. Hoje eu sou grato ao Senhor. E aí eu passei uns 4 anos estudando só 4 doutrinas para poder fazer tipo uma lavagem na mente do povo, para tirar a Trindade mesmo de pessoas. Hoje, graças a Deus, lá na igreja, cerca de 60 a 70 pessoas, 3 grupos, firme, não é mesmo? Ninguém já crê na Trindade como era antes, né? Hoje crê na Trindade segundo a doutrina. Então eu fico muito grato. Só esse ponto para mim já resolveu, o resto é consequência. O que não é para mim é dentro. Você é um dos exemplos que foi conduzido pelo Senhor, apesar de estar em outra. O engraçado que eu falei com o bispo, amigo meu, ele ainda hoje é bispo lá, e ele falou, olha, pastor, ano que vem, que é metodista, ele sabe, né? A gente nunca volta, né? Sempre, se você está numa paróquia aqui, você tem que ir para outra paróquia maior, você não pode voltar.
E ele falou, ano que vem você vai assumir lá Santo André, São Paulo. Não era muito novo, acho que 30 anos. E não acho bom você entrar nessas questões de trindade, isso aí é um problema sério. Mas aquilo me falava forte, eu não vou estudar, eu comecei a estudar os livros. Aí eu pedi para sair. Aí eu falei, não, agora você se perdeu de ver mesmo. Negou a trindade de mim, mas graças ao Senhor não me arrependi, né? Voltei para o Pará, eu morar em São Paulo. E aí começamos um trabalho bem pequeno, o Eduardo foi, acho que nós estávamos num salão, eles nos ajudaram bastante, né? Até hoje nos ajudam, tanto com orientação com os livros, como também algumas ajudas que tem nos mandado, que possibilitou a gente manter esse trabalho até hoje lá. Aí nós começamos com 7 irmãos estudando 4 doutrinas. Eduardo foi lá 3 vezes? 3 vezes. Acho que umas 4. Ah, umas 4. Não me lembro mais. Foi faz tempo. muito útil. E hoje tem uma igreja lá, né, caminhando já para a gente construir uma igreja própria. A gente está pleiteando um terreno e fazer uma igreja lá mesmo no Pará, né? Ficar fixa. Quero agradecer você. Eu estou notando muito crescimento na doutrina, na sua fala. Da primeira vez para cá, você está realmente estudando e pegando bem. E a explicação muito boa também. E para sublinhar, ponto, não é nosso rebanho. Isso talvez o mais importante de tudo, porque isso dá a resposta, né? Rebanho do Senhor, não é? E esse ensinamento diz que conduz ao bem da vida e assim ao Senhor. Porque o problema para o pastor que é quando o velho cresce, não precisa tanto o pastor, eles têm o Senhor mesmo. Eles gostam do pastor, mas não é tão necessário. Quando a pessoa se forma na doutrina, lê por si mesmo e tudo, o pastor tem que deixar que o Senhor guia. E normalmente eles participam muito da congregação, mas sem tanta dependência do pastor da terra e mais do pastor celeste. Isso é muito bom. Muito bom. Eu agradeço. Perdão. Opa. Fala, pastor. Está escondido aí. Obrigado por sua apresentação. Eu quero frisar o começo da sua fala, que eu achei importantíssimo quando você colocou 3 pontos importantes para o pastor. Foi o rebanho não é dele, primeiro. Segundo, que ele não pode conduzir o rebanho com seu próprio entendimento. E terceiro, que ele não pode ter interesse próprio nessa condução. Eu acho isso importantíssimo. E quando a gente, como o número que você citou de Nova Jerusalém, São Doutrina Celeste, que fala que o pastor não arrogará para si poder sobre as almas dos homens. A gente tem uma questão colocada aí bem interessante, até um dilema que o pastor tem que ensinar, mas ao mesmo tempo não pode ser de si mesmo. Não é? Ele tem que entender, aí que entra aquela questão do como por si mesmo. Ele tem que dar o melhor de si e fazer o possível. Ele faz isso quando ele estuda. Ele continua estudando para aprender, para cada vez mais o Senhor fale e não ele. Mas nós sabemos que ele também é um indivíduo que está sendo regenerado, ou idealmente, né, deveria estar sendo regenerado. Então nesse processo ele tem uma batalha espiritual própria, o homem interno contra o homem externo nele, e ele tem sempre vai ter aquela tentação dele se colocar no lugar do Senhor, falar dele, ensinar dele, conduzir por ele, ao invés de o Senhor. Essa é a tentação do pastor, falar o que não deve, né? O que não deve é o que vem dele, não do Senhor. Então acontece o seguinte, entra a questão da regeneração. Tá? O pastor precisa estar sendo regenerado, porque nós vemos em Verdadeira Religião Cristã 138, quando fala do Espírito Santo, lá diz o seguinte, que a operação do Espírito Santo com o clero é chamada iluminação e instrução.
Então, a iluminação e a instrução é promessa de Deus para o ministro, mas isso é dado conforme ele é regenerado. A gente não pode esperar que o indivíduo que não cuida para combater os males da vida, ele receba do Senhor qualquer condição para conduzir. Ele vai ser sempre um bom pastor. Ainda que o que ele fale possa até servir para o benefício para os outros, mas ele está falando a partir do inferno, realmente. Então, a responsabilidade muito grande do ministro é o como por si mesmo, é regeneração, suplicando a sua iluminação para que possa conduzir o rebanho, porque o rebanho que conduz. O Ed colocou uma coisa muito interessante, que foi o principal trabalho do ministro é não atrapalhar o trabalho de Deus na igreja. É isso que a gente tem que levar em conta. Acho que vem casar com o que você colocou aí, esses 3 pontos, acho interessantíssimos. E com o verdadeiro João 138, a gente fecha então a ideia: iluminação e instrução. Isso vem de acordo, é promessa para o clero, para o ministro, mas isso acontece conforme o ministro cuida da sua própria regeneração. Né? Mesmo ele cuidando da sua própria regeneração, nunca vai ser ele, vai ser sempre o Senhor que conduz. Outra coisa interessante que a gente nota também é o estado que você se encontra agora. Você está conduzindo uma congregação que veio de um pensamento, de um ensinamento cristão sobre a trindade de pessoas, como acontece com todos nós aqui, quase todos. Então tem uma fase de luta, de combate, porque não é de um cristão, o crente, o evangélico, ele odeia os ensinamentos, mas que ele tem medo de estar pecando contra Deus, tem medo de estar seguindo um falso profeta, ele tem medo de pecar contra o Espírito Santo em estar ouvindo ensinamentos novos, ainda mais de uma teologia desconhecida. Né? Então tem que haver um cuidado nisso, como você colocou aí. Não pode chegando e falando a Nova Jerusalém, todo o tempo celeste, que a pessoa não sabe o que é. Mas graças a Deus nós temos o quê? A doutrina da verdade genuína. Porque foram 2 coisas que o Senhor deu. Nós falamos aqui anteontem, na revelação, nas doutrinas celestes: abertura do sentido espiritual e restauração da verdade genuína. Então, e é dito também que a doutrina da verdade genuína é um meio de convencer aqueles que querem ser convencidos. Alguns, nem que você mostre a doutrina da verdade genuína sobre o Senhor, que a Trindade está nele, né? Que a pessoa deve fugir dos males, que não existe a salvação pela pessoa, aí que você coloque 100 versículos, eles não vão aceitar, porque eles estão numa ideia, num princípio confirmado da fé cristã. Mas os que estão querendo aprender, esses gradualmente vão receber a doutrina da verdade genuína, que é a mesma que a doutrina do sentido espiritual. Não são 2 coisas diferentes, são uma só. Não é? Então esse processo aí entra muito a responsabilidade e a sabedoria do ministro em como levar o povo nessa transição, e aí que entra a iluminação que o Senhor dá, não é? Para que você possa fazer isso sem forçar, porque o Salmo 23, que foi citado também, quando fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. E a mansidão no conduzir, quer dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, que é prometido ao pastor que está no trabalho de Deus. Né? Eu tenho certeza que essa promessa o Senhor cumpre em todos aqueles que têm consciência de que o pastor real é o Senhor, e o trabalho do pastoral é uma função que é concedida enquanto a gente está nesse mundo, mas a função é separada da pessoa. Né? Enquanto a gente está nessa função, a gente tem a promessa de receber essa iluminação especial do Espírito Santo. A gente sai da função, não é a mesma iluminação, é outro tipo de inspiração divina. Né? Mas como ele falou, eu fico muito feliz de ver vou chamar assim, eu estou fazendo o julgamento agora, o avanço, né, no seu conhecimento da doutrina, e a sua exposição aqui mostrou isso. Tá? E que Deus abençoe o trabalho lá no Pará e que continue sempre progredindo. Muito obrigado por sua exposição. Amém, pastor Gustavo. Deus abençoe. Muito obrigado. Foi muito bom. Cristóvão também me deu um trabalho sobre uma espécie de curso, assim, uns 4 anos atrás,
que ajudou bastante nesse entendimento da questão da Trindade no meio dos pastores. Porque lá nós temos 6 ex-pastores de igrejas que estavam enraizados, né? E graças ao trabalho que foi feito, que você me enviou, hoje ele já tem um entendimento melhor sobre isso. Porque eu peguei esse trabalho com Cristóvão para não colocar eles diretamente nas 4 doutrinas, porque eu achava que ia ser muito pesado. Então, pegamos um trabalho diretamente sobre o Senhor, né? Esse trabalho sobre o Senhor, e aí ficou mais fácil para introduzir eles na doutrina. Hoje ele já tem interesse de estudar a doutrina, né? É um ponto muito fácil. Muito obrigado.